Senhor Deus e Pai, eu rendo graças a Ti por tudo aquilo que o Senhor já nos proporcionou nesse culto, porque o Teu Espírito Santo está conduzindo a cada momento dessa celebração, e nós nos colocamos ao Senhor na total dependência Tua, para que nesse momento onde a Tua Palavra vai ser ministrada, que o Senhor, ó Deus, prepare os nossos corações como terra boa para receber essa semente, ó Deus, como um terreno preparado, pronto, e que a Tua Palavra como semente venha brotar, criar raízes na nossa vida e gerar os frutos que o Senhor deseja. Usa-me, Senhor, segundo a Tua graça, segundo a Tua sabedoria, que eu possa ser fiel, ó Pai, em transmitir a Tua mensagem. Eu oro, Senhor, e agradeço em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Nós acabamos de cantar esse último cântico, e o Senhor é tudo o que nós queremos, é tudo o que nós desejamos. É o meu querer, é o meu desejar, é o meu anelo. E a palavra de hoje ela vai falar relativamente sobre isso. Será que nós desejamos verdadeiramente o Senhor nosso Deus acima de todas as coisas? Acima das coisas materiais, acima dessa própria vida que nós vivemos aqui? O tema da mensagem é olhando para as coisas eternas. Eu convido você a abrir a palavra do Senhor na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 4. 2 Coríntios, capítulo 4. Nós vamos estar lendo do versículo 7 até o versículo 2 do capítulo 5. Paulo estava escrevendo para uma igreja, e diz assim a palavra de Deus: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo, porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito: eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Não atendando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso nesse tabernáculo gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Amém, igreja? É um texto um pouco difícil da palavra de Deus, um texto que exige um aprofundamento maior para a nossa compreensão, mas eu creio que o Espírito Santo estará nos concedendo esse entendimento. É um texto da palavra de Deus difícil de se pregar nos dias de hoje. Difícil porque tudo tem cooperado para que cada vez mais os cristãos finquem raízes
nesta terra. Tudo tem colaborado para que não se criem expectativas quanto à vida eterna, quanto à vida futura. Mas a Bíblia, a palavra de Deus, amados, ela não diz isso. A Bíblia não nos incentiva a criar raízes aqui nessa terra. A Bíblia não nos ensina que nós devemos focar a nossa vida nas coisas temporais. Pelo contrário, a palavra de Deus está constantemente nos mandando a olhar para as coisas lá do alto, está sempre nos alertando para preparar em relação ao nosso destino eterno. A palavra de Deus está sempre apontando para a nossa morada eterna. Por isso se torna uma palavra um pouco difícil de se pregar nos dias de hoje, porque de um modo geral, até mesmo as igrejas têm ensinado o povo a olhar para as coisas aqui de baixo, a colocar os objetivos, os propósitos de vida na vida terrena. E isso é um grande erro, porque a nossa grande expectativa, ela não deve ser relacionada à nossa vida terrena, mas a nossa grande expectativa é algo que você espera, algo que você anseia, algo pelo qual você tem desejo, é em relação à nossa morada eterna. Então, por isso que se torna um pouco difícil falar sobre isso. O escritor de Hebreus, lá no capítulo 12, versículo 2, aliás, um versículo que foi confirmado hoje pela manhã na escola bíblica, ele diz assim: olhando sempre para o autor e consumador da fé, Jesus. Olhando sempre, não é de vez em quando. A palavra de Deus nos orienta a olhar sempre para o autor e consumador da fé, Jesus Cristo. Em outras palavras, olhar para o alto, porque Jesus está sentado à direita de Deus Pai. Não é só esse texto, amados. O apóstolo Paulo escreve em Colossenses capítulo 3, versículo 2: pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Colossenses capítulo 3, versículo 2. E o apóstolo João, ele diz ainda mais, ele diz que nós não devemos amar o mundo, e nem as coisas deste mundo. Porque se nós amamos as coisas do mundo, o mesmo versículo de 1 João 2,15 diz que o amor do Pai não está em nós. A palavra mundo aqui não se refere ao nosso irmão a quem nós devemos amar. A palavra mundo se refere a um termo grego que significa o sistema ao qual nós estamos inseridos, a maneira como este século vive. A palavra no grego é aion, se refere também ao Deus deste século, cuja Bíblia diz que é o diabo, o príncipe deste século, aquele que faz com que as pessoas se voltem o pensamento, os objetivos somente para as coisas dessa vida material, dessa vida terrena. Então Paulo fala nesse texto que nós acabamos de ler sobre sofrimento, sobre suportar dores, e fala também sobre superação, como vencer essas situações. E Paulo fala com muita propriedade, porque poucos sofreram como Paulo sofreu. Então só quem passou por uma situação de sofrimento, de angústia, de dores, de tribulação, como o apóstolo Paulo passou, é que poderia deixar para nós, na palavra de Deus, uma orientação como essa. Então nós vamos nos atentar a esse texto que nós acabamos de ler, um texto que fala da nossa passagem por essa vida, mas que aponta para o nosso destino eterno. E isso é algo que deve nos trazer esperança, amados, jamais medo. Mas para ir para o destino eterno eu tenho que passar pela morte, sem dúvida nenhuma, a não ser que o Senhor Jesus volte antes, né? Mas a palavra de Deus diz que aqueles que estão em Cristo já venceram a morte. A palavra de Deus diz: onde está, ó morte, o teu aguilhão?
Sabe por quê? Porque nós olhamos para a ressurreição. Assim como o Senhor Jesus Cristo foi ressurreto, Paulo, nesse mesmo texto que nós lemos, ele fala também que a nossa ressurreição é uma certeza, é uma garantia. Então essa palavra no final, apesar de nós, durante essa palavra, falarmos sobre dor e sofrimento, no final, você vai entender que ela aponta para uma grande esperança, que é o nosso destino eterno. Amém? Versículo 8 e versículo 9, do texto de 2 Coríntios, Paulo fala de circunstâncias da vida, aos quais nenhum de nós, cristãos e até mesmo os não cristãos, nenhum de nós estamos isentos de passar por essas situações. Então veja que o apóstolo Paulo diz: em tudo nós somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Notem, amados, que há um contraste profundo nesse texto. E que contraste que é esse? É o contraste da fraqueza da nossa natureza humana em relação ao poder de Deus de nos sustentar quando passamos por essas situações de fraqueza. Esse é o contraste que Paulo coloca nessas palavras. Ele aponta para as fraquezas da nossa natureza humana, para as nossas limitações, para as coisas que nós estamos sujeitos a passar, e ao mesmo tempo ele faz um contraste em relação ao poder de Deus que vem ao nosso socorro, nos sustentando, nos dando livramento, nos fortalecendo sobremaneira quando temos que enfrentar situações que nós jamais esperávamos por elas. O reverendo Hernandes Dias Lopes, ele escreve num livro, eu queria ler esse texto para a igreja. Ele diz assim: a vida cristã não é uma estufa espiritual, nem uma sala VIP, não é andar em tapetes aveludados, mas é cruzar desertos abrasadores. A vida cristã não é ser aplaudido pelos homens, mas é levar no corpo as marcas de Cristo. Será que são animadoras essas palavras? Se nós olharmos para Cristo, elas são palavras animadoras. Mas se nós olharmos para nós, para a nossa natureza humana, nós vamos ficar profundamente abalados. Por isso que o apóstolo Paulo, ele fala sobre tribulação. Será tribulado. Tribulação, amados, é uma prova externa. É algo que vem de fora, que nos aflige, que faz o nosso barco balançar. Tribulação é isso, e a tribulação ela gera angústia. Angústia já é um sentimento que vem de dentro. O Salmo 116, versículo 3, o salmista diz assim: laços de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Eu caí em tribulação e tristeza. Então olha a colocação que o salmista faz. Tudo isso é uma condição que nós estamos sujeitos, todos nós. Nós estamos sujeitos a passar por angústias, a sentir angústias, porque ela é um sentimento que vem de dentro, e a passar por tribulações. Mas o mesmo salmista, no versículo seguinte, ele diz: então eu invoquei o nome do Senhor e clamei: ó Senhor, livra a minha alma. Sabe o que ele estava dizendo, amados? Assim como Paulo diz também nesse texto, quando nós enfrentamos situações de tribulação, tribulação a ponto de causar angústia na nossa alma, não é nas coisas do mundo que nós vamos encontrar saída e escape, não é naquilo que nós podemos fazer, não são situações passageiras do dia a dia. Talvez sair, vamos arejar nossa mente, vamos para o cinema, vamos fazer um passeio, vamos para uma viagem, vamos dar um jeito de esquecer a situação complicada. Não é assim que nós vamos vencer e superar, porque há algo mais profundo que precisa ser tratado. É a nossa alma, é o nosso íntimo que precisa de tratamento, quando nós chegamos ao ponto de sentir angústias. Então o salmista diz: então eu clamei ao Senhor.
O Senhor é o único que pode remover a angústia de alma. O Senhor é o único que pode curar a nossa alma, os nossos sentimentos. Não estou desprezando nenhum tratamento médico, mas eu estou dizendo que doenças da alma, doenças do coração, coisas que nos afligem no nosso íntimo, assim como o salmista, nós precisamos clamar: ó Senhor, livra a minha alma. Então Paulo diz nesse texto: nós podemos passar por tribulações, mas não vamos permanecer angustiados. Podemos nos sentir perplexos. O que é perplexo? Perplexidade é uma encruzilhada mental que exige uma decisão. Eu achei bonita a definição, né? Perplexidade, uma encruzilhada mental. Você chega num ponto, uma situação que exige uma decisão na tua vida. Então vem aquele sentimento misturado com dúvida: que caminho que eu vou? Isso é perplexidade. E Paulo fala sobre isso. Podemos até nos sentirmos perplexos, porém não desanimados. Desânimo aqui significa falta de fôlego de vida. Não é um simples desânimo, cansaço. Ele se refere a um desânimo, um abatimento profundo. Nós não vamos chegar ao ponto de não sentirmos mais fôlego para poder sair das situações. Podemos até chegar em situações tremendamente difíceis, mas em tempo oportuno o Senhor nos dá livramento. Perseguidos, porém não desamparados. A palavra perseguidos aqui, ela fala de uma caçada. Quando um caçador persegue a sua presa. Era esse o sentido que Paulo via. Ele se sentia sendo caçado, perseguido. E olha que Paulo foi muito perseguido no seu ministério. Mas ele diz: posso ser perseguido, mas não estou desamparado. Não estou sozinho. Há alguém que é por mim, e esse alguém é o Senhor meu Deus. Eu posso me sentir totalmente perseguido, cercado pelas circunstâncias, mas não estou desamparado. O Senhor é por mim. Paulo dizia isso. Ele expressava isso, amados, quando ele dizia essas palavras para a igreja de Corinto. Pode ser até que você se sinta numa situação como essa, mas creia, não está desamparado. E aí ele vai ao último patamar dessa colocação, quando ele diz: posso me sentir abatido, porém não destruído. O abatido aqui, amados, significava lançado ao chão. Eu posso me sentir derrubado. A situação da vida pode ter me jogado no chão. Era isso que Paulo estava dizendo. Porém não de forma nenhuma destruído. A palavra destruído aqui ela tem o significado de aniquilado, ou seja, não dá para se colocar mais de pé. Então notem essas colocações que o apóstolo Paulo faz. Situações da vida, situações do dia a dia que podem afligir tanto o ímpio quanto o cristão, tanto o incrédulo quanto o crente. Paulo era um crente de marca maior, era um discípulo tremendo do Senhor Jesus, era um imitador de Jesus a ponto de dizer: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Porém ele passou por tudo isso e muito mais, porque nós conhecemos a história da vida do apóstolo Paulo. Então nós trazemos essa situação, essa circunstância para a nossa vida na noite de hoje. No versículo 10, Paulo está dizendo que nós precisamos nos identificar com Cristo. Ele diz assim: levando sempre no corpo o morrer de Jesus. Ou seja, se Jesus sofreu tamanha dor, sendo inocente, morreu na cruz por causa dos nossos pecados,
nós devemos nos identificar com Jesus. Nós devemos suportar e buscar força naquele que pode nos fortalecer para vencer as situações contrárias da nossa vida, por mais difícil que isso possa parecer. Talvez você possa pensar assim: é fácil o discurso, quero ver na prática. Amados, eu não estou falando em discurso, mas eu estou falando na prática. O apóstolo Paulo foi um homem que viveu isso na prática. Irmãos e irmãs que já testemunharam situações tremendamente difíceis de serem enfrentadas. Eu creio que você já ouviu pelo menos um testemunho de alguém que passou por uma situação tremendamente difícil, mas que pôde dizer: eu passei para o outro lado, eu cheguei a outra margem, o meu barco não naufragou, a tempestade foi cruel, mas o Senhor me levou a uma margem segura. Nós temos muitos testemunhos assim, até mesmo dentro das nossas famílias. E eu creio que irmãos, filhos e filhas dessa igreja estão enfrentando situações assim nesse momento. Por isso Deus trouxe essa palavra. É possível, juntamente com o Senhor, superar, seja qual for a situação, o enfrentamento que você está passando. Paulo, amados, ele continua aprofundando essa colocação, quando ele mesmo diz no versículo 11: se sentindo entregue à morte. Se sentindo entregue à morte. Mas no 14 ele fala da realidade da ressurreição. Em outras palavras, ainda que eu venha morrer, eu posso olhar para algo maior. Há uma vida eterna à minha frente. Nós não somos um corpo que contém um espírito, ao contrário, o ser humano é um espírito que habita em um corpo. Por isso que eu não concordo quando se diz que o homem é um animal. O homem não é um animal, é uma criatura totalmente distinta que Deus fez. O animal não tem espírito, ele só tem corpo, vida natural. Nós somos espirituais. E esse espírito habita um corpo que é essa nossa parte material. Por isso Paulo aponta para a nossa realidade espiritual. Sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. É tão tremendo que na eternidade ainda nós vamos receber um corpo semelhante ao corpo que Jesus teve na sua ressurreição. Sequer podemos imaginar como é esse corpo. É um corpo espiritual, se assim a gente pode entender. Então veja que em toda a passagem Paulo fala dessa realidade. E ele fala sem medo algum, amados, a ponto dele citar a própria morte. A morte é algo que causa medo em muitos seres humanos. São raríssimas as pessoas que falam da morte com naturalidade e que de fato estão prontas para enfrentar a morte ou uma situação de morte. Mas o apóstolo Paulo, nessa mesma passagem, ele entra nesse assunto sem medo nenhum. Ele fala da realidade nossa como ser humano. Ele chega a dizer no versículo 16: por isso, por causa dessas coisas, que coisas? Por causa de olhar para as coisas espirituais, por causa da certeza da nossa ressurreição em Cristo, nós não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. O que é que Paulo estava dizendo? Homem exterior, ele se referia ao nosso corpo, a nossa parte material. Homem interior, ele se refere ao nosso espírito, a nossa vida eterna, a nossa vida que não termina, a nossa vida espiritual. Então ele diz: ainda que o meu corpo se corrompa, ainda que eu esteja envelhecendo a cada dia, ainda que eu esteja passando por enfermidades, ainda que eu veja a cada dia a proximidade da morte, porque de fato, amados, cada dia que nós vivemos
nós nos aproximamos mais da morte. É uma realidade. Cada dia que nós vivemos, nós estamos mais próximos desse dia de enfrentá-lo. E Paulo coloca isso com uma clareza muito grande, né? Mas à medida que o nosso corpo se corrompe, o nosso espírito se fortalece. Nós podemos imaginar da seguinte maneira: cada cabelo branco que surge na nossa cabeça, ou no meu caso de alguns, cada cabelo que vai sumindo, ou cada ruga que vai aparecendo no nosso rosto, ou quando a gente olha para a nossa mão e faz assim, você vê que a pele da sua mão não é mais como era antes. É uma manifestação de que nós estamos mais perto da morte. Eu lembro de uma pregação do pastor Washington, uma vez que ele disse assim, que toda enfermidade é uma manifestação da morte. É para nos lembrar que nós não somos eternos quanto à nossa natureza humana. Então, se nós olhamos por esse aspecto, cada dia que passa, eu estou envelhecendo e estou me aproximando mais de passar por esse momento. Por outro lado, cada dia mais eu tenho vivido, o meu espírito tem crescido na presença de Deus. Cada dia mais que eu tenho vivido na presença de Deus, espiritualmente eu estou me tornando mais maduro, mais preparado para um dia enfrentar essa passagem. E Paulo se refere à morte não como um fim, mas como o marco inicial de uma vida eterna na presença de Deus. É difícil falar isso? É ruim pregar sobre a morte? É ruim. A gente não se sente confortável falando sobre isso. Mas é uma realidade que nós temos que estar preparados para um dia passar por ela, ou ver alguém passando. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. E tudo aquilo que nós possamos passar nessa vida é leve e momentâneo. Por mais duradoura que seja a nossa passagem por essa terra, é algo momentâneo. Ele faz aqui uma comparação com aquilo que está por vir, aquilo que vai gerar um eterno peso de glória. Ele diz, é acima de toda comparação. Quando nós estivermos na glória, na presença de Deus, desfrutando da maravilhosa presença de Deus, o tempo que nós vivemos nessa terra se torna algo tão insignificante, se torna algo tão pequeno. Então acompanhe esse raciocínio de Paulo. Ele chega a dizer no capítulo 5, versículo 1 que nós lemos, que se a nossa casa terrestre, está se referindo a esse corpo, esse tabernáculo, ele diz, olha, se essa casa aqui se desfizer, o que ele está dizendo? Se eu morrer, eu tenho da parte de Deus não mais uma casa, mas um edifício que não foi feito por mãos, mas é eterno nos céus. Jesus em João 14 diz, eu vou ao Pai e estou preparando moradas. O Senhor Jesus está preparando moradas onde quem vai morar? Nós vamos ocupar essas moradas, moradas eternas. Há uma história verídica de um pastor, e isso também eu acredito ao livro do reverendo Hernandes, né? Ele cita essa história, eu achei bastante interessante. Um pastor foi visitar um crente piedoso que estava em um estado terminal, no leito de morte. E ele chega para visitar aquele irmão e ele faz a pergunta que normalmente nós fazemos: e aí, irmão, tudo bem? Como você vai? E o irmão responde para o pastor: eu estou cada vez melhor. A gente para e fica pensando, mas como? Cada vez melhor? Está morrendo? Ele diz: pastor, eu estou cada vez melhor. A minha casa está desmoronando, a minha mala já está pronta, mas eu estou indo para uma mansão preparada não por mão de homens. Isso é um fato verídico, é uma história real.
Alguém que estava plenamente preparado e pronto, esperando, né, só o momento de fazer a transferência, de ser promovido. Então notem que nós não devemos nos abalar, não devemos temer, porque até mesmo nas situações de morte, vem da parte de Deus um consolo e um refrigério àqueles que ficam, ao qual somente aqueles que ficam podem experimentar. Somente aqueles que ficam podem experimentar. Uma das coisas que o Senhor fez, né, que me levou, que me empurrou, né, a conversão, a entrega total da minha vida, foi quando a minha irmã, que está aqui, perdeu o seu marido. E na época a gente não tinha essa visão, eu não era ainda convertido ao Evangelho de Jesus Cristo, e a morte para mim era a coisa mais terrível que se podia experimentar. E o meu cunhado era uma pessoa que eu amava muito, era até assim tão próximo quanto o irmão, e ele contraiu uma doença e muito rapidamente, né, ele acabou falecendo, depois de ficar uma semana, talvez, acho que era isso, uma semana no hospital. E haviam pelo menos 2 igrejas evangélicas em intercessão. Nós, que na época não éramos evangélicos, também estávamos intercedendo da nossa maneira. Eu não pude compreender por que Deus fez aquilo. Eu fiquei um bom tempo questionando Deus da minha maneira, mas eu entendi nas palavras daquele ofício fúnebre, e eu pude ver naquele dia a minha irmã, o meu sobrinho, minhas 2 sobrinhas bem próximo na frente, e eu fiquei lá no fundo olhando e falei, meu Deus, como que eles estão suportando? O que a minha irmã tem que eu não tenho? Porque havia uma angústia dentro de mim, uma coisa terrível. E eu pensei assim, se fosse eu que tivesse ido, a minha família estava num completo desespero, porque não havia um preparo para passar por aquilo. Mais adiante, eu fui entender que aquilo se chamava consolo do Espírito Santo. Por isso que nós oramos quando alguém parte numa família, para que Deus venha trazer o seu consolo. E é algo que só aqueles que passam podem compreender aquele momento. E eu quero dizer mais. O nosso Deus, Ele não desperdiça o sofrimento dos seus filhos. Jamais. Todo sofrimento que um filho ou uma filha de Deus está passando, Deus tem um propósito por trás daquela situação, que muitas vezes nós não enxergamos, não compreendemos. Deus não desperdiça as nossas lágrimas, os nossos choros. Deus não desperdiça as noites de solidão. Porque minha irmã testemunhava sobre isso, depois de muito tempo passado. Ela não chorava na frente dos filhos, mas chorava sozinha, à noite, com o seu travesseiro. Entende, amados? A gente chega no extremo da situação que o ser humano pode passar, que é enfrentar justamente a situação de uma morte. Irmãos que estão aqui conosco passaram por isso recentemente. A Vanessa, o Samir, a Valdira, o Ivan, a própria Noeli. Outros irmãos passaram um pouco mais de tempo, mas passaram por situações assim. Essa semana eu estava me lembrando da minha sogra. Teve uma tarde que veio um sentimento muito forte de lembrança. Faz 3 anos que a mãe da pastora faleceu. E veio aquele sentimento assim que quase que eu parasse e falasse, vamos pegar o carro, vamos lá visitar sua mãe. Aí que eu me toquei, mas ela morreu faz 3 anos. E aquela vontade enorme de ir lá na casa, chegar lá e encontrá-la. Não está mais lá. Amados, são situações assim que não há explicação a nível humano, mas a graça de Deus, o consolo, a presença do Espírito Santo pode trazer ao nosso coração esse refrigério. Por que Paulo colocou isso na palavra de Deus? Paulo estava ensinando que nós estamos sujeitos a passar por isso, mas ele diz algo
que é tremendo. Ele diz algo que nós não podemos jamais esquecer, amados. Ele leva o texto para uma circunstância além dessa vida terrena. Por isso que nós não podemos ficar raízes nessa terra. Não estou dizendo que você deve desprezar a sua vida de forma alguma. Pelo contrário, viva o tempo que Deus tem te dado a cada dia da melhor maneira possível. Logicamente no temor do Senhor, não se jogando aos prazeres desse mundo. Mas desfrute das bênçãos que o Senhor tem te dado. Desfrute do fruto do teu trabalho. Desfrute da saúde, da mesa farta, do pão de cada dia. Desfrute de tudo isso, do descanso, do lazer. Quando você pode de repente pegar um final de semana, viajar com a sua família, desfrute, mas sem jamais perder a visão da morada eterna, sem jamais perder a visão que nós estamos aqui de passagem. Porque se a gente perde essa visão, nós começamos a idolatrar as coisas desse mundo, e nós começamos a querer criar raízes aqui a ponto de dizer: Senhor Jesus, não volta já não, deixa o Maranata para daqui uns 50, 100 anos. Não é assim. Apesar de podermos desfrutar do melhor dessa terra, a nossa expectativa, o desejo do nosso coração, o anseio da nossa alma está em partir para a glória. Ou que o Senhor Jesus venha antes. Até a própria natureza cria uma expectativa por isso, pela manifestação dos filhos de Deus. Que manifestação que é essa? Quando esse mundo todo for remido, quando a própria natureza for remida. Então, amados, por mais que nós possamos desfrutar das bênçãos dessa vida, jamais deixemos que elas venham a nos corromper, a tomar conta do nosso coração. Às vezes a gente olha para a vida de algumas pessoas, figurões, que estão lá na lista da revista Forbes, e os milionários do mundo, né? E a gente começa a olhar e ver como eles estão vivendo. São pessoas que têm um recurso financeiro interminável, não tem jeito dela ir à falência. Você olha para a vida dessa pessoa, é uma busca incessante por alguma coisa que nem ela sabe o que é. Se jogam em viagens, conhece o mundo inteiro, tem agora até excursão para a Lua. Estão preparando aí o ônibus espacial para fazer viagem pelo espaço e voltar. Para quem? Para essas pessoas que já viajaram por tudo. Constrói-se os mais imponentes hotéis que você possa imaginar. Entra no Google e veja lá os hotéis que existem no Catar, em outros países ali no Oriente Médio. Para quê? Para ver se há um escape para a alma dessas pessoas, porque elas também estão angustiadas. De vez em quando algum deles se suicida, porque falta o principal, falta a presença do Espírito Santo dentro da vida deles. É isso que o Senhor tem para nós. Em Romanos 8, versículo 18, Paulo diz assim: porque para mim eu tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que está para ser revelada em nós. É preciso olhar para as coisas eternas. O escritor de Hebreus se refere a Abraão, lá no capítulo 11, versículo de 9 a 10. Ele fala sobre Abraão. Abraão não olhava para as riquezas desse mundo. Abraão olhava para as moradas eternas. Deixa eu ler esse texto, Hebreus capítulo 11. Dos versículos 9 ao versículo 10.
Pela fé peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Versículos 9 e 10. Está dizendo que Abraão, um dos homens mais ricos que já pisou nessa terra, na época dele foi um dos homens mais ricos. Ele não olhava para as coisas dessa terra, morava em tendas, não fincava raízes nessa terra, mas olhava para a mansão espiritual, para a cidade espiritual. É tão tremendo que quando ele tem aquela situação com Ló, ele olha para as planícies de Sodoma e Gomorra, que eram planícies excelentes para o gado. Ele fala para Ló: escolhe o que você acha melhor. As planícies de Sodoma e Gomorra não prenderam o coração de Abraão. As riquezas, o gado que ele tinha, incontável, não prenderam o coração de Abraão. Então nós vemos isso, amados. Eu quero encerrar com um texto que está em Colossenses capítulo 3. Nós lemos o versículo 2, mas eu vou encerrar lendo do versículo 1 ao versículo 4. Então abra sua Bíblia em Colossenses capítulo 3, do 1 ao 4. O grande problema nos dias de hoje é que muita gente tem procurado ao Senhor, tem ido para as igrejas para resolver uma situação momentânea. Muitas vezes as pessoas vêm correndo atrás da bênção, mas não do abençoador. Muitas vezes nós recebemos pessoas numa situação de desespero, mas elas querem resolver só aquela questão do momento. Resolveu, ela volta até a próxima crise. Então não é com esse sentimento que se busca o Senhor Deus, mas é com o sentimento de buscar a Deus por aquilo que Ele é. Paulo, em Colossenses capítulo 3, de 1 a 4, ele diz assim: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Essa passagem resume toda a pregação dessa noite. Paulo, ele tinha uma visão de que ele já tinha morrido para ele próprio. Ele chega a dizer: já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Em outras palavras, ele estava dizendo assim: eu morri para mim mesmo. Eu não vivo mais para satisfazer todos os meus desejos, todas as minhas vontades. Não, eu não vivo mais para tudo isso. Eu não vivo mais para o mundo, não vivo mais para adquirir riquezas. Eu morri para tudo isso, eu morri para mim mesmo. Eu vivo por Cristo. Eu vivo porque Cristo vive em mim. Então é isso, amados. Que nós possamos colocar a nossa esperança naquele que vive eternamente. Que nós possamos compreender que, por melhor que seja a nossa vida nessa terra, ela é muito pouco perto daquilo que nos está reservado. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou o coração humano aquilo que Deus tem preparado para nós, seus filhos. Então, amados, essa é a nossa esperança. Seja desfrutando dos benefícios, ou seja suportando as dores. Essa é a nossa esperança. As coisas não terminam aqui. E nós precisamos nos preocupar com a nossa vida eterna. Viver em temor, viver em retidão, viver da maneira como o Senhor pediu para que nós vivêssemos, amando a Ele sobre tudo e ao nosso próximo como a nós mesmos, compartilhando das dores dos nossos irmãos, aprendendo a viver isso. É difícil, às vezes leva tempo para a gente aprender a compartilhar dores,
aprender a sofrer junto. É difícil. A gente precisa desligar a tomada que está ligada na nossa própria vida e ligar na vida do irmão. A gente precisa deixar de olhar para o nosso próprio umbigo, para as nossas próprias situações, e passar a olhar para a vida dos irmãos, para aqueles que estão sofrendo, passando dores, lutando. Quem esteve pela manhã na escola bíblica dominical, na segunda aula da carta à igreja de Éfeso, nós estamos estudando as cartas às igrejas do Apocalipse, e lá fala sobre a perda do primeiro amor. Lembra-te de onde caíste, volta ao teu primeiro amor. E a gente vê depois que a igreja de Éfeso, apesar de ser uma igreja que trabalhava demais, naquele momento da história faltava o exercício do amor. Precisamos aprender a olhar para nós mesmos e começar a amar mais, a nos preocupar mais com os irmãos. Eu mesmo confesso, já falei muito nessa área, mas nós precisamos aprender a viver isso. Igreja é uma grande família, chamada de corpo de Cristo, e cada membro aqui dentro tem uma importância intrínseca, uma importância tremenda. E nós precisamos olhar entre nós e ver na vida do nosso irmão o que eu posso fazer por ele. Então está aí essa palavra. Quando a gente deixa de valorizar tanto as coisas desse mundo, nós passamos a valorizar realmente aquilo que tem valor: a vida, o amor, a eternidade, o viver e o caminhar com Deus. Amém? Vamos nos colocar em pé. Quero convidar o Ministério de Música à frente. Mediante a palavra que o Senhor nos trouxe hoje, a cada um de nós hoje aqui nesta igreja, Pai, nós podemos olhar para dentro de nós mesmos e ver o quanto nós estamos despreparados para enfrentar situações como teu servo Paulo enfrentou. Por isso, ó Deus, ensina-nos a buscar em Ti as saídas, ensina-nos a buscar em Ti o socorro, porque Tu és o nosso refúgio, ó Deus. O Senhor não nos deixa abatidos, desamparados. O Senhor é por nós, ó Deus. Por isso eu peço, Senhor, gera no nosso coração esse sentimento, esse crescimento espiritual, essa maturidade. Gera em nós, ó Deus, o suportar. Gera em nós, ó Deus, o superar. Gera em nós, ó Deus, o olhar para o alto, o olhar para as coisas eternas, a olhar, ó Deus, para a nossa herança que está bem guardada por Cristo, a olhar, ó Deus, para aquilo que nos aguarda, que é muito maior do que aquilo que nós temos aqui hoje. Senhor, traz esse sentimento no nosso coração. Dá-nos sabedoria para podermos desfrutar dessa vida sem nos apegarmos a ela. Dá-nos sabedoria para desfrutarmos de todas as bênçãos espirituais, materiais que o Senhor nos tem dado. Dá-nos sabedoria, ó Deus, de maneira que o nosso coração jamais se desapegue de Ti, que o amor jamais esfrie no nosso coração, ó Deus. Ah, Senhor, acende essa chama no nosso coração. Ensina-nos a amar uns aos outros, a olhar para o nosso próximo como olhamos para nós mesmos, a fazer por ele aquilo que gostaríamos que fizéssemos por nós. Perdoa-nos, ó Deus, todas as vezes que falhamos nessa ordem, nesse mandamento que o Senhor deixou expresso na Tua palavra. Perdoa-nos, ó Deus,
nas vezes em que nos fechamos dentro de nós mesmos, que não conseguimos enxergar, ó Deus, a necessidade do nosso próximo. Perdoa-nos, ó Deus, e nos prepara, muda o nosso coração. Pai, a tua igreja precisa aprender a servir, a verdadeiramente amar, a oferecer amor. Senhor, transforma o nosso coração, arranca do nosso coração toda frieza, todo materialismo, todo egoísmo, arranca da nossa vida tudo aquilo que tem que ser arrancado, ó Deus, e planta aquilo que precisa ser plantado, acrescenta aquilo que precisa ser acrescentado, ó Deus, transforma-nos naquilo que precisamos ser transformados. Como Davi clamou um dia: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável, que não se abala ainda quando tenha que enfrentar situações de morte. Um espírito inabalável, ó Deus. Nós precisamos disso, porque os dias são maus. Senhor, há muita maldade nesse mundo. Nós ansiamos pela volta do teu Filho Jesus. Maranata, Senhor, vem Jesus. Arrebata a tua igreja, busca a tua noiva. Prepara-nos para esse grande e glorioso dia, Deus. Tira a nossa expectativa das coisas desse mundo, porque esse mundo, por melhor que seja, não pode saciar o nosso coração, não pode completar o vazio da nossa alma. Só o Senhor, Deus, só o teu Santo Espírito que habita em nós pode completar o vazio da nossa alma. Eu clamo, me dirigindo agora a Ti, ó Espírito Santo. Completa agora. Visita cada coração que está aqui hoje. Visita, ó Espírito de Deus. Visita cada coração que veio a esse templo hoje. Cada um que o Senhor trouxe, porque nós não viemos por acaso aqui. O Senhor nos trouxe justamente para ministrar essa palavra e essa cura à nossa alma. Por isso, ó Deus, Tu és o Deus que não deixa nada incompleto. Espírito Santo de Deus, opera, cura em cada coração que está aqui. Põe a mão sobre o teu coração e clame ao Espírito Santo. Repita essas palavras: Espírito de Deus, cura o meu coração, cura minha alma, cura as minhas feridas. Só Tu, ó Espírito de Deus, pode fazer isso por mim. Ah, Deus, em nome de Jesus Cristo, eu peço, Senhor, que todos que estão aqui, todos nós que estamos aqui, possamos sentir essa cura. Possamos, ó Deus, passar uma noite abençoada na Tua presença. Que o Senhor possa nos visitar em sonhos quando dormimos, em sonhos de paz, em sonhos de refrigério. E que amanhã, quando nós levantarmos, abrirmos os nossos olhos, nossa alma já esteja curada. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Em nome de Jesus Cristo. Vamos adorar o Senhor. Em seguida nós vamos dar a bênção e nos despedir. Desfrute desse momento na presença de Deus. Aleluia.
minha vida louvará. É dono de louvor, me entrego a ti, Senhor, meu Deus. Guarda-se quarta-feira às 19h30 nós temos culto, né? Culto de oração, culto de intercessão. Então venha participar, né? Tendo aí oportunidade, né? Esteja participando também do culto da quarta-feira, o momento da gente intercede uns pelos outros, né? Onde de uma maneira diferente, né? A gente vem recarregar as baterias, né? Um ora pelo outro, a gente forma grupos de oração, então participe, é uma bênção. Amém? Vamos levantar as nossas mãos. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo permaneçam. Amém e aleluia.